Iniciemos essa nossa catequese sobre a carta apostólica Patris Corde do Papa Francisco com a oração Regina Coeli, dedicado à Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesse trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, dando sequência, meus queridos irmãos, a catequese referente à carta apostólica Patris Corde sobre São José. Hoje falaremos sobre o ponto terceiro, Pai na obediência. Assim começa o ponto terceiro. De forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio dos sonhos. José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício da sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega à plenitude dos tempos, e é verdadeiramente ministro da salvação. Essas são palavras de São João Paulo II. Queridos irmãos, a carta apostólica, então, Patris Corde, faz referência à pessoa de José. Vimos como José, na figura do pai amado, na figura do pai de ternura. Hoje vemos pai na obediência. José, de alguma maneira, ensinou Jesus que a verdadeira felicidade está no serviço obediente a Deus Pai. E essa obediência prevaleceu também na própria vida sua, na vida de Jesus, através do exemplo de José. O texto segue assim: José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente. E no primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver esse grande dilema. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A resposta de José foi imediata. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência superou o seu drama e salvou Maria. Dois pontos interessantes. Um da aula da catequese, da nossa catequese anterior, vimos que Deus, quando faz uso de nós, ele, apesar da nossa fraqueza, não é? Nós somos como se um cano enferrujado pelo qual a água pura, que é a graça de Deus, é transmitida. Não depende nada do cano que a água chegue, não é a água pura. O cano é apenas um serviço, um servo, algo que é usado por aquele que emana a graça. Deus aprove o auxílio de José nesse plano da salvação, na chegada da plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos deve ser entendida não porque aquele tempo era o melhor tempo em relação a todos os outros existentes. Ele é o melhor tempo em relação aos outros porque aí se encarnou Cristo. A plenitude dos tempos está então relacionado à encarnação do Verbo, ok? Chamo-vos a atenção também por esse ponto que acabei de mencionar, sobre essa dúvida de José. Parece, que quando a gente ouve, eu já ouvi muitas homilias falando a respeito disso, onde se colocava muitas vezes a dúvida de José em relação a não ter entendido o que acontecera. Isso pode dar-se
Uma interpretação válida e muito eloquente, na minha opinião, quando fiz teologia, foi me passado isso se gravou no meu coração, nunca mais esqueci. Imagine que José e Maria eram um casal normal no sentido de que se confiavam um no outro. José e Maria tinham uma confiança, eram prometidos, não é? Prometidos naquela época significava que eles já tinham uma relação de há tempo, e José era uma pessoa diferenciada. Não é à toa que quando Deus escolhe a José para cuidar de seu filho aqui nesse mundo, não escolheu alguém que não tivesse dons, que não tivesse uma capacidade, que não fosse alguém diferenciado. José, então, tinha essa relação muito de proximidade, de amor, de carinho. Imagine que hoje, nós que somos casados, temos uma relação livre com nossas esposas, não é? A gente conversa, a gente dialoga, a gente se abre um com o outro, sentimentos, tudo que faz relação àquilo que eu sinto como pai, como marido, minha esposa também como mãe, como esposa, a gente compartilha. Imagine então José e Maria compartilhavam tudo. Então, uma interpretação, no meu modo de entender, muito válida sobre essa questão, que Maria, né, dialogando com José, fez-lhe ver que aquele plano, porque aquele plano de Deus da encarnação do Verbo era dentro da época esperado, era uma espera já. Tanto é que, para a gente fazer um paralelo com a figura de João Batista, esses que estavam ali, os batistas, né, na beira do rio, fazendo os batismos, eram vários, né? João Batista destacou-se e, nesse sentido também, então, entender a figura de José como uma pessoa destacada. Esse amor que eles tinham, então, José entendeu que aquele plano de Deus de Maria estava se realizando. O plano da encarnação se realizava. Então, qual foi a dúvida de José? Não esquecer que na primeira parte nós vimos a questão do José ser justo. E o que é justiça? Justiça também é colocar-se no seu devido lugar. Então, José, vendo essa história da salvação que se realizara, não se sentiu talvez digno de participar dela. Como José era uma pessoa simples, uma pessoa justa, vendo a grandiosidade do plano de Deus nessa manifestação em Maria, não se sentindo talvez digno dessa missão, pensou em abandonar a Maria. Não porque não confiara nela, não porque não acreditara no plano de Deus, mas sentiu-se pequeno diante desse plano, diante desse Deus. Quando nós nos aproximamos da luz, desse Deus que é luz, nos enxergamos tão pequenos, tão sem valor, não é? Que a gente realmente se sente indigno. Basta ver quando a gente vai, por exemplo, no sacramento, como falamos na catequese anterior, da reconciliação. Quando nos aproximamos desse Deus que nos ama de uma maneira tão única, tão grande, a gente se sente pequeno, né? E a gente ali revela esse carinho. Esse é o sacramento da confissão, o recebimento dessa graça de Deus. E a gente também se sente, né? Se a gente se consegue se enxergar, a gente vê que nós somos pequenos. Aprove a Deus, né, fazer uso de José, como aprove a Deus fazer uso de nós nesse plano da salvação. Então, quando diz que José quis abandonar a Maria, é porque não que ele não acreditasse no plano, mas ele não se sentiu digno. Aí um anjo em sonho aparece a José e diz: José, você foi também escolhido. Você então, como diz aqui São João Paulo II, é verdadeiro ministro da salvação. Você faz parte do plano de Deus. Deus, ele te escolheu. Não tenha medo, não tenha receio. Você vai ser muito importante. E assim José segue, né, nessa obediência, reconhecendo-se ali no seu justo lugar, sabendo da importância que tem toda essa história de salvação já esperada, desse Messias que veio. José soube então obedecer ao Pai, soube pôr-se no seu lugar, soube entender as mensagens que Deus vai colocando.
Aqui o Evangelho trabalha muito com essa questão dos sonhos, onde nessa antiguidade Deus se revelava muito através desses sonhos, e hoje Deus também se revela a nós de uma maneira muito clara, não é? Através da sua mensagem já deixada, através do seu Evangelho, através da Sagrada Escritura. Deus tem um plano para nós também. Deus tem um plano para cada um de nós. O plano que Deus tem é para que sejamos felizes. Essa felicidade ao qual almejamos nada mais é do que a busca pela santidade. Na última parte, como já comentei, vamos meditar um pouco, falar um pouco essa catequese sobre esse processo da santidade. O que é a santidade e por que ela é para cada um de nós. Obedientes então ao Pai, peçamos a José que interceda por nós. Ele que foi o Pai de Jesus, ele que é o nosso patrono da igreja, que também possa nos encaminhar a essa via de santidade, que nada mais é do que a cristificação de cada um de nós, assemelharmos o quanto mais próximos a Cristo que nos ama, a Cristo que nos chama, a Cristo que se entregou por nós. Que tenhamos todos nós uma boa semana e deixo aqui também o meu pedido outra vez para que você vá no texto, busque lá o texto, ele é gratuito na página do Vaticano, vaticano.va, vai lá e tem em português, tem em alemão, tem em todas as línguas. Não tenha preguiça, né? Ouça esse Espírito que sopra, esse Espírito que quer que você seja cada vez mais livre, mais santo. Um grande abraço a todos, fiquemos na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.